Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. E lembrando que eu volto aqui com muita alegria. É uma casa que me recebe com carinho, um carinho especial. A Suzy diz que é o colo do Nai, né? Pois é. Nós hoje conversaremos sobre essa figura extraordinária, Allan Kardec. Ontem, 3 de outubro, é uma data mágica especial. O convitezinho da palestra, a Suzy escreveu 214 anos, não é isso? Ali tem uma pegadinha, viu? Está ali Allan Kardec, 200, como é que está escrito? 214 anos, deixa eu ver se eu... Tá desligado. Mas tem uma pegadinha ali proposital. E o que significa essa pegadinha? Vamos ver se alguém aqui diz o que é. Sabe o que é? É que Allan Kardec não completou ontem 214 anos do seu nascimento. Quem completou foi um personagem da história extraordinária chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec nasce no dia 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. E por que isso? Porque Allan Kardec fora um pseudônimo adotado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, para que não se confundisse a sua obra como intelectual da sua obra como participante, compilador das instruções dos Espíritos. Então isso é importante dizer, né? Porque às vezes a gente fala Allan Kardec, mas esquece que Allan Kardec é um pseudônimo. Mas vamos falar primeiro desse personagem da história. E vamos voltar um pouco atrás, vou trazer umas reflexões de alguns séculos atrás, né? Mais ainda, a reflexão de alguns séculos e até milênios atrás. Aproximadamente 2000 anos, Jesus aqui esteve entre nós. O evangelista João, ele registra uma profecia de Jesus. Uma profecia extraordinária. Uma profecia conhecida como a profecia do Consolador Prometido, em que, após a humanidade ter as condições necessárias, seria enviado o Consolador que aqui permaneceria conosco. Mas veja, séculos e séculos se passaram. E a gente fica imaginando que uma vinda já anunciada há tanto tempo é uma vinda repleta de planejamento, né? Qualquer empreendimento que a gente queira fazer na nossa existência, se nós desejamos sucesso, nós teremos necessariamente que planejar esse empreendimento. E a gente fica imaginando algo que foi prometido aproximadamente 2000 anos atrás, para que a humanidade, tendo a maturidade necessária, pudesse receber essa mensagem ou essa renovação. Por que renovação? Porque aquilo que Jesus prometia era uma renovação do próprio cristianismo. Não para rever posições do próprio Cristo, dos ensinamentos, mas para fazer relembrar aquilo que o Cristo tinha ensinado. E uma missão dessa natureza, convenhamos, que não é uma missão para um espírito qualquer. Talvez se me desse uma missão como essa,
teria fracassado, pela minha condição evolutiva ainda. Seria preciso um espírito muito preparado. Não seria um espírito qualquer. As condições para que esse Consolador comparecesse ao mundo eram condições do próprio processo evolutivo da humanidade. Se nós hoje observamos que os ensinamentos do Cristo ainda não estão penetrados verdadeiramente dentro de nós, como deveria, ou o mundo não estaria vivendo os problemas que vive, da violência, do desamor, hoje ainda mais, tantos discursos de ódio, tantas complicações, meu Deus do céu. E a gente fica muitas vezes refletindo, será que o cristianismo realmente, na condição de mensagem do Cristo, penetrou efetivamente no coração de nós? Pois é. Não fosse isso, não teria sido enviado um Consolador para relembrar. E ainda hoje nós parece que encontramos dificuldade pela nossa reação às possibilidades de crescimento espiritual. Mas a humanidade, lá pelo século XVIII, começa a ter um movimento muito forte que as mentes começam a produzir o ambiente propício para o século XIX. O século XIX, dizem os historiadores, é um século que marca um processo muito interessante. Primeiro da ciência, né? É um divisor de águas onde a ciência começa a comparecer em substituição a propostas até então impostas por uma visão religiosa. Isso de forma muito clara. E mais ainda, não só comparece, como se coloca na condição de oposição, de choque, de confronto, ciência e religião. O século XIX é um século de profundas transformações, até com o resultado da ciência. A gente começa a observar o fenômeno, por exemplo, da Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial também vem o desemprego, em massa. Os processos produtivos passam a ser acelerados. Isso vai trazer também no século XIX profundas discussões no âmbito social. Grandes pensadores comparecem no século XIX para isso. As teorias principais, né? Karl Marx, por exemplo, e lá no final do século vem uma encíclica extraordinária do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, que é considerado entre os juristas como o berço da justiça do trabalho. São confrontos que se dão, que vão se prolongar ao longo do século XX. Então é um século de grandes e profundas transformações em diversas áreas. Mas também a espiritualidade neste século começa a comparecer de forma maior e mais presente. Não que não estivesse presente, sempre esteve. Mas já no século anterior, um médium extraordinário chamado Emanuel Swedenborg, sueco de nascimento, erradicado na Inglaterra, tem a possibilidade de oferecer ao mundo sua mediunidade ímpar, rara, inclusive. Era um homem de ciência, de grande inteligência, era um engenheiro de Minas. Ele tinha uma mediunidade tão rara que ele era capaz, né, de desdobrar, de visitar os planos espirituais
e narrar o que tinha visto de forma muito semelhante ao que depois a gente vê na literatura de André Luiz, que está sendo oferecida, né, pela doação aqui na casa. No século seguinte, também o século é sacudido por fenômenos mediúnicos muito fortes. Em contraposição, pela característica de Swedenborg, que era um homem de grande cultura, uma inteligência extraordinária, e com a sua capacidade mediúnica, há um outro médium, por exemplo, um norte-americano, chamado Jackson Davis. Esse médium, ele, ao contrário de Swedenborg, tinha baixíssima cultura, apesar de ser muito inteligente. Mal sabia ler e escrever. Era muito rude. Mas tinha uma mediunidade que era o seguinte: ele não conhecia nada, não tinha formação acadêmica, mas era capaz de olhar para o nosso corpo, por exemplo, e ter uma verdadeira visão de raio-x. Hoje a gente vai fazer exames, né? São de alta fidelidade, né? A gente tem tomografia, tudo mais. E Jackson Davis tinha essa capacidade lá no século. Essa mediunidade é raríssima, mediunidade difícil. Ele consegue prever, inclusive, alguns avanços tecnológicos, como automóvel. Ele consegue prever o movimento espiritual daquele século, para que chegasse essa onda benéfica de possibilidade de comunicação em maior escala entre os chamados encarnados e os desencarnados. É também no século XIX que os famosos fenômenos de Hydesville, aquela casa que recebia batidos, no moral as irmãs Fox, e aquilo que batia acabavam por fazer uma espécie de alfabeto rudimentar, e as batidas puderam se expressar. E era um espírito de nome Charles Rosman, e que tinha sido um caixeiro viajante, e de passagem por aquela casa havia sido assassinado pelos antigos moradores. Muitos anos depois, isso chamou a atenção do mundo todo. Somente muitos anos depois, isso sucedeu em 1848, somente em 1904, descobriram os restos mortais de Charles Rosman, que havia sido feito uma reforma na casa, na adega, e somente depois. Mas esses fenômenos chamaram a atenção do mundo. Era um século de transformações, inclusive para as percepções, para as realidades espirituais. A profecia do Cristo começava a obter as condições necessárias para finalmente comparecer à Terra. Nos meados do século XIX, fenômenos conhecidos como o fenômeno das mesas girantes começaram a chamar a atenção de Paris, da França, a sede da capital, como podemos dizer assim, intelectual do mundo. Até hoje ainda é, né? Vamos reverenciar a grande e bonita, bela Paris, ainda tem a sua capacidade intelectual. E dentro desse ambiente, foi fundamental que comparecesse um espírito abnegado para que conduzisse ou oferecesse ao mundo essa profecia. O Consolador prometido. Ele vem ao mundo nascido em 3 de outubro de 1804, início do século XIX. Filho de um magistrado, uma dona de casa.
Ele veio ao mundo na época já napoleônica. Napoleão, recentemente, tinha coroado o imperador de França. 4 anos depois, nós conhecemos da história do Brasil, esse veio Napoleão e suas tropas, General Junot, entra pela Península Ibérica, chega a Portugal e a família real se desloca de Portugal para o Brasil, que também recebe a mensagem da codificação depois. Mas, de qualquer forma, esse jovem, profundamente intelectualizado, inteligente, com amor pelas ciências e pelas letras, ele, muito cedo, vai estudar com um grande professor da época, Pestalozzi, no Instituto de Verdun, na Suíça. Estuda e muito cedo a sua inteligência e a sua condição de aluno brilhante é tamanha que ele rapidamente até substitui o mestre Pestalozzi. Na sua formação concluída, ele retorna à França, vai para Paris, ele nasceu em Lyon, mas vai em Paris para desenvolver o método de Pestalozzi. O objetivo era criar uma escola nos moldes do Instituto Suíço. E ele ali trabalha com a fim. Em 1832, esse jovem se encanta pela formosura de Amélie Gabrielle Boudet, 10 anos mais velha do que ele. Mas pelo seu semblante, dizem os historiadores, que ela não aparentava ser mais velha do que ele, que ela tinha uma fisionomia muito jovem. Era uma professora de artes, uma artista plástica, e um espírito tão vigoroso quanto de Hippolyte de Leon Denis Rivail. Era vigoroso porque tudo aquilo que nós conhecemos da codificação teve participação de Amélie Boudet. Pouca gente sabe disso. E logo após a desencarnação de Allan Kardec, os primeiros passos do movimento espírita se deu com um empenho extraordinário de Amélie Boudet, inclusive nas publicações e republicações das obras de Kardec, da Revista Espírita, na fundação da chamada Sociedade Anônima, que foi uma fundação criada para financiar as obras e a divulgação das obras da codificação. Então vejam que espírito era esse que se reúne e não tiveram filho. O filho, né, ou a filha, foi a codificação. Esse legado que nós temos até hoje. Mas ele, no ano de 1853, as mesas girantes que se moviam sozinhas já tomavam conta dos salões da sociedade parisiense. E até aí Kardec, como homem de ciência, professor, com vários livros já escritos, na área da aritmética, na área da gramática, nos processos educativos, na química, na astronomia. A turma do passado tinha uma formação eclética impressionante, né? Não era uma... tinha uma ampla cultura, uma leitura vastíssima, dominava, além do francês, o espanhol, o italiano, o alemão, o inglês e o holandês. Seguramente deveria arranhar um português, né? Pela proximidade ali. Mas, de qualquer forma, para vocês imaginarem a cultura dele. Assim foi até que o ano de 1854, ele, pela primeira vez, o senhor Fortier, um amigo dele, dá-lhe a possibilidade de conhecer as reuniões onde as mesas giravam. Estudava muito magnetismo na época, né?
o magnetismo humano, não é propriamente o magnetismo da física. Mas não se conhecia bem qual era um, qual era o outro, quais eram os efeitos da eletricidade e do magnetismo. Era o avanço da ciência no século XIX. E a opinião geral, né, dos homens de ciência era que aquilo poderia ser um fenômeno eletromagnético em que os móveis, de alguma forma energizados, uma corrente fluídica elétrica, por exemplo, poderiam se mover. No entanto, no ano mesmo de 1854, o Sr. Fortier chega para ele e informa que aquelas mesas agora estavam respondendo. Não só se moviam, mas começavam a dar respostas. Aí, o nosso Hipólito, o senhor Rivaio, professor, tem uma reação extraordinária. Né? Um homem de ciência, que teve um berço na formação religiosa católica, instruído pelo mestre Pestalozzi de formação protestante, que se dizia um livre pensador. Ele simplesmente preferiu, olha, enquanto não me provarem que as mesas têm cérebro para pensar e nervos para se mover. Claro que as palavras não são exatamente essas, mas me permite acreditar que isso é uma mera brincadeira de salão. As palavras foram outras, mas era mais ou menos. Está aqui escrito. Você repare que eu deixei a figurinha de Allan Kardec aqui, porque a gente está conversando. Isso daqui foi montado meio em forma de estudo, e até como é um modelo de palestra, eu estou passando aqui. Depois eu até vou utilizar uma parte do texto aqui que é interessante para a nossa reflexão. Então eu vou conversar, depois a gente vai para aqui, eu dou uma avançada. Mas, então ele teve uma postura cética. Importantíssimo. O que significa? Que diante daquele fenômeno, ele não tinha uma ideia preconcebida. Era a melhor forma de estudar o fenômeno quando a pessoa não tem ideia preconcebida. Ela vai estudar o fenômeno. Aquilo aguçou a sua curiosidade científica para se debruçar e efetivamente estudar. E ele começa a fazer isso no ano de 1855, quando ele vai finalmente presenciar as reuniões. Aquelas mesas já se davam respostas, já se utilizavam, e quem quiser conhecer com mais detalhe essa época, estudo importantíssimo, Livro dos Espíritos, Introdução. Ali é contado como é que no início se davam as comunicações. Primeiro utilizava uma cesta, amarrava lá um lápis para poder escrever. Depois, repare que aquilo que se comunicava não disse, eles disseram que eram espíritos. Eram inteligentes como nós, só não tinham um corpo material mais. E depois disseram, olha, basta uma pessoa que tem determinadas características, que a gente vai chamar de médium, né? Depois foi chamar de intermediário, que a gente pode se utilizar para passar essa mensagem. Kardec começa a estudar profundamente esse fenômeno. E aí começa o grande, extraordinário trabalho do Allan Kardec. Veja bem, de 1855 até 1869 são 14 anos. 14 anos ele produziu. Além da codificação espírita, que a gente pega em 18 de abril de 57, 2 anos após, ele reúne, compila todas as instruções, reúne perguntas e respostas, né? E edita a primeira edição, que tem um formato completamente diferente da edição que a gente tem hoje. Tinha apenas 501 perguntas. E existia um texto muito grande escrito para depois
terem 501 perguntas. A segunda edição já contemplou, porque nós temos 1018 questões. 1018 ao todo. Agora vocês imaginam o trabalho que não deu isso. Recebendo mensagem, fazendo a triagem. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Ali está. Cada parte do Livro dos Espíritos é, na sequência, um desdobramento e um detalhamento de capítulos de várias partes do Livro dos Espíritos. São 4 partes. E cada parte, aproximadamente, recebeu um novo livro na codificação. Depois veio o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Que na verdade não tem esse nome, é a Gênese, né? Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É a justiça divina, quer dizer, Céu e Inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Mas quando ele consegue terminar o detalhamento dessas partes, olha que impressionante, extraordinário. Ele desencarna a 31 de março de 1869, que a edição da Gênese é de 1868. Em 31 de março, vítima de um aneurisma, na sua casa, ele, recebendo o exemplar da revista espírita, ele tomba e desencarna. Os espíritos chamam todos aqueles que conseguem cumprir a sua missão como completista. Eu digo até que Kardec foi mais do que um completista, né? Foi um completista elevado à 5ª potência, talvez. Porque nesses 14 anos, além disso, ele conseguiu produzir 21 livros. Ele conseguiu, ao todo, mais livros que saem do outro, mas ele se ocupa da publicação, como, por exemplo, livrinho A Prece, aquela brochura, os 12 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo saem dentro do Evangelho segundo, mas ao trabalho da edição, da revisão. Pois é, ao todo foram 32 livros. Fora isso, mensalmente, a Revista Espírita. Fora isso, a presidência e a direção da primeira casa espírita do mundo, a Sociedade de Estudos Parisiense Espírita de Estudos Parisienses. Tudo isso em 14 anos. Dormi aproximadamente 2 a 3 horas por noite. O seu ritmo de trabalho foi tão intenso que em determinado momento ele recebeu reprimenda dos espíritos. Chegou a ficar doente. Mas olha, devagar, senão não concluirás a missão. Pois é. Ele concluiu a missão. E ao lado dele, sustentando ele, junto com ele, um espírito chamado Amélie Boudet. Amélie Gabrielle Boudet. Tudo isso para trazer o Consolador prometido. Para a gente entender mais ainda o que significa esse trabalho de Kardec, esse sensibilismo dele, e faça uma verdadeira homenagem, que é o objetivo desta noite, ao codificador, assim, agora eu vou usar, tá? Vamos ver aqui. Ó, vou adiantar aqui. Ó, essa é a Amélie Boudet, olha que bonita aquela é, né? Não dá vontade de pedir para comer um bolo na casa dela? Dá vontade, né? Olha lá. Pois é. Aqui eram as mesas girantes, olha. Gravuras da época. Como é que se dava as mesas girantes. Mas deixa eu adiantar aqui onde eu quero chegar. Ah, aqui.
No livro Obras Póstumas, que não faz parte da codificação, né, porque, pelo próprio nome diz, Obras Póstumas, foi editado, publicado depois da desencarnação de Allan Kardec, os seus estudos, os seus escritos, e do ponto de vista histórico, extraordinário, né? Muita gente pode até criticar, né, dizer que, puxa vida, ele não publicou, né, ele não passou pelo... É verdade, mas eles fizeram isso, de qualquer forma. É uma obra de referência até para a gente entender dentro, né, da visão histórica da própria construção da doutrina. E no relato dele, ele cita aí, ele teve vários. Primeiro ele tem um encontro, um grande espírito que presidiu exatamente esse trabalho do Consolador Prometido. Um espírito chamado Verdade. Que o primeiro contato que ele tem, né, com o seu encarnado de forma explícita, foi produzir pancadas na casa dele. Até para chamar a curiosidade, né? Talvez não tivesse sido ele, mas a equipe que ali estava. E chamou a atenção, e já na condição das comunicações, no dia seguinte, ele pergunta aquilo e ele finalmente se apresenta. E diz que é um espírito que toma para si a responsabilidade desse trabalho, né? Vale a pena um estudo mais refletido depois, uma passagem no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, onde, chamado assim, o advento do Espírito de Verdade, para vocês conhecerem quem é esse Espírito, tá? Vou deixar para vocês mesmos fazerem esse estudo, dever de casa. E uma comunicação extraordinária que é essa daí. Repare-se que a comunicação foi dada 12 de julho de 1856. 18 de abril de 1857, vamos lembrar, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Tinha menos de um ano aqui. Onde é de falar de forma explícita, direta, a missão de Allan Kardec. Na verdade, uma série de perguntas e respostas. Aqui é uma das perguntas, e quando o Espírito de Verdade, Espírito de escola, vai simplesmente dizer para ele, simplesmente a maneira de dizer, né? Complexamente dizer a sua missão. Só para a gente refletir sobre isso. Aí Kardec pergunta, né, ao Espírito de Verdade: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria insuficiência das minhas capacidades? Eles alertam a possibilidade, porque Kardec era um espírito nobre, mas não era um espírito puro. Qual é a característica? O próprio Livro dos Espíritos tem várias questões, a partir da questão 100 até a questão, se não me engano, 113, vai apresentar uma proposta de escala espírita. E divide 3 grandes classes apenas para o entendimento. Chega a dizer que é apenas uma proposta, não é nada, né, necessariamente delimitada. E vai dizer que espíritos puros, o mais alto grau, são aqueles que atingem a perfeição relativa. Até atingir isso, o espírito ainda tem condições de ter equívocos, de falhar. Portanto, havia possibilidade disso. E todos nós sabemos, ou pelo menos, isso não é uma comunicação, mas deduz que havia um espírito como plano B. O plano B, provavelmente pelas características, seria Leon Denis, o extraordinário Leon Denis. Pelas suas características. Vocês podem dizer, mas isso... Não, não está. Isso é especulação. Até pelo estudo que a gente faz, a gente deduz que seja Leon Denis. Mas, de qualquer forma, ele não falhou com a missão, não viu, né? Não falhou. Então, vamos ver. Aí, ele está dizendo que não é incapacidade dele, ao contrário, ele tinha muita capacidade. Agora, vamos ver.
Não, mas a missão dos reformadores, quer dizer, a proposta é que ele fosse um reformador, um missionário, um apóstolo. É prende escolhas e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Olha, abalar e transformar não é a localidade, não é o bairro que ele mora, não é a Paris, é o mundo todo. E a gente faz o seguinte exercício, agora eu vou propor, né? Vamos imaginar se um espírito dessa categoria nos oferece uma missão dessa, desafio aqui pra gente, né? Será que a gente pega? Será que a gente aceita? Vamos ver, vamos seguir. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Não é fácil se expor, né? Não é fácil defender uma ideia e se expor. Continua a missão dele. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás de abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma, dos que te parecerão mais dedicados. Aliás, a traição tem essa característica, né? A traição pressupõe uma proximidade. Quando não há proximidade, não há o que se falar, né? Ou uma afinidade muito grande, uma ligação, né? Não necessariamente física. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso, viverias muito mais tempo. Ou seja, ele vai pagar, porque dormir 2, 3 horas, não precisa ser médico para saber que isso não faz bem, né? Pois é, gente. Vocês imaginem, dizer assim, ó, vai descansar, vai ficar exausto. Isso vai comprometer a tua saúde e vai abreviar a tua vida terrena. Um espírito luminoso diante de nós oferece isso, nós pegamos. Hoje, em vez de dizer o mais, veja bem, não me sinto em condições. Não é assim que a gente vai fazer? Vamos combinar na nossa condição evolutiva, né? A gente vai arrumar uma desculpa. Agradeço muito, mas não tenho condições de pegar essa mão. É assim, gente. Somente um espírito luminoso, muito adestrado na amorosidade, num processo evolutivo, vai pegar uma parada dessa, gente. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sob os passos ursos, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse. Olha as condições: humildade, modéstia e desinteresse. A gente olha no nosso busca do autoconhecimento e muitas vezes a gente tem dificuldade conosco mesmo, né? A modéstia, né? Contra o orgulho, desinteresse, a gente está sempre às vezes interessado. Agora mesmo, a Suzy um pouco antes perguntou se queria que colocasse isso ou não. O que eu falei para ela? Mania de grandeza, pode colocar para ficar mais alto. Claro que é brincadeira, mas no fundo pode ter uma
uma pontinha lá de vaidade. Claro que fica melhor, né? Mas é uma forma da gente subir na vida, né? Pelo menos. E vai além. Visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos, os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Olha, tudo isso, 100%, Kardec tinha. Tudo. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. É preciso equilíbrio. Não cabe intempestividade. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Essa é a missão oferecida a Allan Kardec. E que talvez é aquilo que ele disse, né? Poucos de nós teríamos essa condição, porque não temos ainda o preparo espiritual que tinha o mestre Allan Kardec. Ele cumpriu fielmente. E digo mais, 10 anos depois, 10 anos e meio depois, ele vai pegar essa missão. Olha que extraordinário que é Kardec, né? O planejamento dele. Ele vai observar se ao longo desses 10 anos estava correto, tinha alguma coisa a ser ajustada. E ele simplesmente faz o balanço disso. Deixa eu pegar aqui, não está aqui, eu acho que dá tempo pelo menos para mostrar alguma coisa. Está na sequência. Está na sequência da própria obra, obras póstumas. Até aqui. Deixa eu ver. Ele coloca uma nota. Ele mesmo pega aquela missão, esse papel, e adiciona uma nota. 10 anos e meio depois. Ou seja, em linguagem moderna, hoje está na moda, ele era um grande gerente de projetos, né? Hoje está na moda, né? Os processos, projetos. Ele gerenciou um projeto. E lá ele foi observar, né? Como é que estava isso daí. Escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, primeiro dia do ano. Como a gente faz um balanço no final do ano, né? Ele, o 1º de ano, ele vai lá e faz. 10 anos e meio, depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos. Lembra aquelas dificuldades que me encontraria? Tudo se realizou. Andei em luta com ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja, o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais confiava, mais tinha confiança. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles que menos se declaravam a meu favor e que, por boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Olha a calúnia. Kardec estava subornado. Olha, ele foi acusado de suborno. Não é isso. Depois vocês viram. Nós estamos falando daquele núcleo duro
Mesmo espírito preparado, mais imperfeitos ainda. Mais uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Aí vocês podem pensar, puxa vida, ele está se lamentando, né? Mas em seguida ele fala: graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha que contar com tudo isso e tudo se verificou. Ele em nenhum momento, isso historiadores dizem, ele foi um cara rancoroso. Ele assumiu a missão e sabia que tinha algo ali. Apesar de tudo isso daí. Mais adiante, ele diz o seguinte, termina essa nota. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Olha o exercício interessante, né? Ele se colocava assim, ele observava qual era a missão dele, qual era a proposta que ele estava recebendo do mundo espiritual para aqui. É preciso dizer que Kardec também na publicação do Livro dos Espíritos diz de forma muito humilde que o trabalho dele foi apenas de compilar e de organizar. Apenas. Com essa situação, obrigado. Com essa situação, a gente passa a ter uma ideia da dimensão desse espírito. Não é um espírito qualquer. Não é uma doutrina qualquer. Pensemos nisso. Há uma passagem do Espírito Emmanuel, no livro Seara dos Médios, que diz assim: ouvem-se batidas surpreendentes, aqui e ali. Mãos luminosas acenam por toda parte. Vozes ressoam entre os lábios cerrados. Mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta e entidades materializam-se ante experimentadores tomados de assombro. Entretanto, a obra do entendimento é insertada com Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações, definindo responsabilidades. É como o grande maestro dessa obra, é o grande gerente de projeto, e que consegue cumprir com a sua finalidade. Uma doutrina lúcida, esclarecedora, à nossa disposição, numa proposta de ser o cristianismo redivivo, rever na condição de consolador prometido, de que nós relembrássemos tudo aquilo que tínhamos esquecido da mensagem do Cristo, descortinando tantas outras questões que não podíamos observar na era, fornecendo aquilo que ficou com a chave de interpretação de tantas passagens da Bíblia que não conseguimos penetrar a sua profundidade. Assim fez Kardec. Logo após a sua desencarnação, a Revista Espírita assim publicou:
Allan Kardec é imortal e a sua memória, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com os que empunham forte e vigorosamente o estandarte. Ele soube sempre se fazer respeitado. Uma individualidade pujante constituiu a obra. Era o guia e o fanal de todos. Na terra, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec. Congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou. E com seus conselhos, sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Isso foi escrito na Revista Espírita de maio de 1869, logo após a desencarnação. E no funeral de Allan Kardec, no cemitério de Montmartre, em Paris. Posteriormente, os seus restos mortais foram passados para o cemitério de Père Lachaise, onde hoje, inclusive, é uma atração turística. Um grande amigo, grande astrônomo, Camille Flammarion, faz um discurso memorável no seu funeral. Esse discurso está disponível na internet, qualquer um pode pegar. Mas lá numa parte, ele se refere assim a Allan Kardec. For Allan Kardec um homem de ciência, e de certo não houvera podido prestar este primeiro serviço e dilatá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente de um bom senso encarnado. E ficou essa característica de um bom senso encarnado. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de bom senso. Bom senso é a possibilidade de bem discernir. E foi o que Kardec fez, inclusive, no trato. É uma doutrina de equilíbrio. Como já propunha lá atrás, na Antiguidade Clássica, Aristóteles, dizendo que as virtudes estão no meio do caminho, no equilíbrio. Portanto, Kardec vivenciou isso. Nas seleções das mensagens, tantas vezes não bastava a assinatura dos espíritos. Ele fazia o crivo, equilibrado, daquilo que era coerente, que não era coerente. Era inspirado por aquilo que o Espírito Erasto, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, nos ensinou. Até hoje serve para tudo na vida. O que é que ele ensinou? Que era melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Preste atenção nesse ensinamento. Isso norteou o trabalho de Kardec. Isso é equilíbrio. Isso é ponderação. Em momentos que a gente vive hoje, em que se destila ódio, das chamadas pós-verdades, que são mentiras, de fake news, de mensagem de WhatsApp, de tudo quanto é autoridade, nas bolhas fechadas. Tomemos cuidado com isso. Está em dúvida? Não faça. Filtra. Leia o conteúdo. Se você não lê o conteúdo, não aceite. Essa é a proposta de equilíbrio. Não vamos abrir mão disso. Não abrimos mão de fundamentos, são fundamentos do Cristo, de princípios que nos são muito caros, sobretudo no campo da amorosidade, do amor ao próximo. Pensemos que a doutrina espírita comparece para trazer a amorosidade, a lei do amor de Jesus, para ser vivida, mas com a característica da racionalidade. É a fé trabalhada, analisada, não para ficar na análise, mas que tenhamos os convites aceitos
na nossa própria missão. Não é uma missão do tamanho da missão de Allan Kardec, mas é a nossa missão. É a missão que nós podemos, que nós conseguimos sustentar, mas que deve ser bem feita dentro desses princípios norteadores, lúcidos, que a doutrina espírita nos oferece. E viver o amor efetivamente, porque o próprio Kardec fez questão de lembrar que fora da caridade não há salvação. E caridade é amor em ação. E deixou muito claro para nós, espíritas, aqueles que comungam os ideais espíritas: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Prestemos atenção nesses recados e agradeçamos a Deus tantas bênçãos, tanto amor, e agradeçamos a presença de luz de Allan Kardec, Hipólito Leão, Denizar. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.